Então vamos lá, este é um estudo que nós vamos falar de Gênesis e Apocalipse. E se você realmente tem interesse de conhecer a Bíblia dessa forma, ter um domínio maior da história e dos conceitos, vem comigo. Bom, antes de mais nada, vamos lá. Para a gente entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, uma coisa que eu quero te falar, que é o seguinte, nós vamos um passo de cada vez. Vamos entender um ponto de cada vez até chegarmos lá no final, tá bom? Vamos começar aqui um pouco sobre a história e depois chegar lá no final. Mas eu não sou do tipo que gosta de ficar só na história, sabe? Eu acho um estudo que fala muito de história ali um pouco cansativo. Então, eu tenho um jeito diferente de falar um pouco sobre isso. Então, eu sempre gosto de trazer a história junto com o significado dela, que eu acho extremamente importante, porque Deus, desde o princípio, ele preocupou, né, muito com esse ponto de tudo que ele fizesse tivesse um significado, tá? E para esse primeiro vídeo, para essa primeira aula dessa série de Gênesis e Apocalipse, eu vou começar com o antes da fundação do mundo. Vamos entender primeiro, então, o que Deus fez antes da fundação do mundo, o que a Bíblia fala antes de Deus iniciar esse projeto chamado universo. Vou chamar esse projeto, que isso aqui tudo é um projeto de Deus, né? E o que Deus fez antes de tudo isso? Quem era Deus antes de tudo isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Então esse é o primeiro tema para a gente começar a falar hoje, né? Tem até um ponto que é um pouco mais complexo, mas eu não sei se eu vou entrar nele, mas eu vou tentar mostrar para vocês coisas que aconteceram antes da fundação do mundo. E a primeira coisa, e o primeiro ponto é que nós vamos caminhar por algumas passagens da Bíblia para mim te mostrar tudo isso aí que eu quero passar para você. Tá? Então, com paciência, um passo a passo, nós vamos chegar lá. Vamos lá, 1 Pedro 1. Vamos lá em 1 Pedro 1. Eu pensei em já deixar escrito, mas eu falei, não, eu vou pegar, vou achar as passagens na hora lá e a gente vai acompanhando assim, ponto a ponto, tá? Deixa eu achar Pedro aqui. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. É isso mesmo? 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Eu estou em 2 Pedro. Essa Bíblia minha já está toda arregaçada, tem que comprar outra. Na verdade eu já comprei, mas é porque eu gosto da velha, entendeu? Vamos lá. 1 Pedro 1, 19 e 20 fala assim: mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Primeiro, já vou começar com um assunto bem polêmico, bem curioso, né? Aqui vem falando um pouco sobre a santidade, né? E fala do sacrifício de Jesus, né? De Cristo. E no versículo 20 fala que Cristo, né? Na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então Cristo, essa passagem aqui nos mostra que Cristo ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então antes do mundo ser fundado, né, Cristo já foi conhecido. Já é o que fala aqui, eu poderia usar outras palavras, mas vou tentar usar sempre as mesmas palavras que a Bíblia utiliza, tá? Então, assim, ele já foi conhecido ou ele já existia antes da fundação do mundo. João 17, 24. O capítulo 17 de João é uma oração de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo ele faz uma oração e é o capítulo 17 inteiro, onde ele ora por ele, pelos apóstolos e por nós até os dias de hoje. E num ponto dessa oração dele, que é o versículo 24, lá no finalzinho, Jesus Cristo fala assim, olha, Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória,
a qual me destes depois que me amaste antes da fundação do mundo. Olha só, vamos devagar aqui, ó. Pai, desejo que, onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me destes, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo está falando que Deus o amava antes da fundação do mundo. Então, partindo do princípio que nós podemos amar aquilo que existia, então Cristo é real, Cristo existe bem antes da fundação do mundo. Então, o que eu entendo agora, um conceito meu, tá? Você pode questionar e talvez não, mas é um conceito meu, que antes dessa terra, antes de tudo isso que existe, existia apenas Deus e a imensidão do nada. Só isso, Deus e a imensidão do nada. E num ponto dessa existência de Deus, né, nasce Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo nessa história? Nós vamos ver também quem é Jesus Cristo, tá? Então Deus existe desde eternidade em eternidade. Quando nós pegamos a passagem de Melquisedeque, porque Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, né? E a Bíblia fala que Melquisedeque não tinha início de dias, nem princípio de dias, e nem fim de dias. Então entende-se que Melquisedeque era o próprio Deus. Não vou ler essa passagem não, que Abraão deu os dízimos a ele. Então ele não tinha princípio de dias, ou seja, Deus não tem um princípio de dias, ele sempre existiu, né? Então, num ponto dessa eternidade nasce Jesus Cristo. E depois, num outro ponto da eternidade, Deus começa a executar o seu projeto chamado universo, que é o que nós conhecemos hoje. Então é isso que eu começo a entender com essas passagens. Mas vamos caminhar para mais 3 passagens aqui, tá? Eu ainda quero chegar lá no capítulo 8 de Provérbios, que não é o que eu vou ler agora, vou ler lá em Salmos, tá? Salmos 90, um Salmos bem conhecido. Eu acho que é o 91, né, que o pessoal conhece mais. 90, 91, por ali. Salmos 90 fala assim, ó, o versículo 1, tá? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E isso aqui exemplifica exatamente o que eu acabei de falar. Olha só, antes de nascerem os montes, ou seja, antes da terra existir, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus não teve um ponto fixo de existência, ele sempre existiu, tá? Isso é um conceito que eu olho para a Bíblia e busco entender das coisas que aconteceram antes da fundação do mundo, antes de Deus simplesmente começar a falar, haja isso, haja aquilo, haja universo, haja terra, haja separação entre águas e águas, né? Haja um firmamento. Antes de tudo isso, antes da história de Adão e Eva, que nós conhecemos na Bíblia, existe algo que aconteceu antes. E é por aí que nós estamos começando, tá? João diz, eu estava lá em João, cara, vamos voltar lá em João. Eu não tenho outra passagem, que podia ter lido ela de uma vez. João 17:5, que ainda é a oração de Jesus Cristo. O capítulo 17 inteiro do Evangelho de João é uma oração de Jesus Cristo, tá? E no versículo 5, nós lemos o 24, agora o 5. O 5 fala assim, olha, agora, pois, glorificai-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Opa, agora o trem ficou mais sério, né? Agora, pois, glorifica-me tu, Jesus Cristo falando com o Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, gente, aqui já ficou claro. Antes que o mundo existisse, Deus já era presente e Jesus Cristo também. E agora, caminhando, só para a gente concluir esse pensamento, tá? Vamos em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 é um capítulo que fala... É 8? Deixa eu ver. Capítulo 8.
É um capítulo que fala sobre a sabedoria. Na verdade, o capítulo 8 exemplifica a sabedoria falando pra gente. Como se a sabedoria fosse uma pessoa e ela estivesse falando algumas coisas pra gente. Se você ler o capítulo todo, o capítulo 8 inteiro de Provérbios, você vai entender isso. E essa sabedoria, ela fala algumas coisas sobre ela, tá? E vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu coloquei para ler o versículo 23 e 27. Mas eu quero ver onde fala aqui. Vamos lá, vamos ler a partir do 22. Mas se você ler o capítulo inteiro, tá, você vai ver que é a própria sabedoria falando, se pronunciando ali, tá bom? Fala assim, ó. Capítulo 8 de Provérbios 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, os princípios dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava os montes do abismo. Quando ele fixava o mar, o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu manto, quando traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado, como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando em todo o tempo. Beleza. Voltando aqui no versículo 23, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Então, a sabedoria, ela foi gerada antes de existir a terra. E quando Deus estava criando tudo, a sabedoria foi arquiteta de tudo isso. Ela viu Deus criar o ermo, a terra, tudo, constituir tudo que existe, tudo que nós conhecemos hoje através da ciência. Então a sabedoria estava lá. Então a sabedoria também, ela foi constituída antes da fundação do mundo. Então nós já sabemos que Deus existe de eternidade em eternidade. Jesus Cristo, ele não nasceu de Maria e foi manifesto a nós, né? Não, Jesus Cristo existe antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já existia, tá? Ele só foi manifesto através de Maria, através de Jesus Cristo. Ele só foi manifesto ali no fim dos tempos, como a Bíblia diz, entendeu? E tanto é que lá na oração de Jesus ele fala: devolva-me a glória que eu tinha contigo antes que existisse o mundo. Então, Jesus Cristo existe desde eternidade em eternidade com Deus, tá? E a sabedoria também é um outro fator muito importante, tá? Que existe antes da fundação do mundo. A sabedoria foi a arquiteta de tudo isso, desse projeto. Por que eu chamo esse mundo, esse universo de projeto? Porque quando a sabedoria fala que ela foi a arquiteta de tudo isso, o que o arquiteto faz? Ele monta um projeto, apresenta um projeto e o projeto é executado. Não é verdade? Então, Deus montou esse projeto com o início de começar e o final para terminar. Ficou bem redundante, início para começar tá? E fim para terminar. Vamos lá. Então, Deus montou esse projeto aí, cara, e do início ao fim. Mas um dos pontos que eu me questionei muito foi o seguinte: por que Deus fez esse projeto com início e fim? Se ele existe antes da fundação do mundo, o que motivou Deus a criar esse projeto? O que motivou Deus a criar tudo isso que nós conhecemos, que nós vemos, que nós entendemos, né? Que a Bíblia fala que tudo isso que nós vemos hoje vai ser destruído, para ele destruir um dia. O que motivou Deus? Tá? Isso aí são perguntas que eu fiz há uns tempos atrás. Para quem não sabe, teve uma época que eu quase me tornei um ateu. Eu falo uma frase bem óbvia mesmo, mas é verdade. Eu só sou cristão porque Deus existe. Porque ele me provou que ele existe. Se ele não tivesse me provado, eu não era cristão, não. Eu era um ateu. Eu quase me tornei um ateu.
eu questionei incessivamente a existência de Deus. Questionei mesmo, eu te falo, ele é real. Ele se provou para mim. Se você duvida, desafia Deus lá que ele vai te apresentar. Ele vai apresentar-se a ti. É isso aí. Tá? Então eu comecei a me questionar por que Deus fez tudo isso. Não vou entrar nesse assunto agora, mas Deus, ele fez tudo isso porque ele queria amigos. Porque ele poderia, eu entendo, agora é um entendimento meu, tá? Com base em algumas passagens bíblicas. É só porque eu entrei nesse assunto, não era nem para entrar, mas Deus criou esse projeto aí para ter amigos. Por exemplo, ele não queria simplesmente criar um anjo para fazer comida e vai servir comida para ele. Esse outro aqui foi criado para adorar e vai adorar. Esse outro aqui foi criado para assistir televisão com ele e vai assistir televisão com ele. Não. Ele queria esse relacionamento que nós temos de amizade um com o outro. Por exemplo, eu tenho um relacionamento de amizade muito gostoso com a minha esposa, né? E esse tipo de relacionamento é muito bom, muito gostoso de conviver com ele, sabe? E é uma coisa que eu coloco no meu coração e falo, eu quero pro resto da minha vida. E eu entendo que Deus é a mesma coisa. Ele quer amigos, mas para ele ter amigos como ele, esses amigos precisariam ser provados. Né? Prova disso que ele já criou lá Lúcifer, né? Satanás, o diabo, com grande autoridade no céu, e ele se rebelou contra Deus. Então, a chance das criações dele se rebelar contra ele, vendo que aparentemente tinha o mesmo poder e mesma autoridade, era muito grande. Então, por isso que Deus fez esse projeto. Colocou nós nesse projeto, para caminharmos nesse projeto e saímos lá fora com a formação de amigos de Deus. Tá? Esse é só um conceito meu, tá? Porque eu questionei muito essa existência e por que Deus fez esse projeto todo, tá bom? E voltando ao assunto lá, para a gente não perder o fim da meada, sobre as coisas que aconteceram antes da fundação do mundo. Tá? E para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu quero pegar o capítulo 1 de João, que eu gosto muito desse capítulo 1, porque nós vimos que antes da fundação do mundo, Deus existe de eternidade em eternidade. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já existia. Essa sabedoria foi arquiteta de tudo isso. E agora, quando nós pegamos o capítulo 1 do Evangelho de João, sente só essa daqui. Olha só, capítulo 1 do Evangelho de João. Tá? Diz assim, ó, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Beleza? Então, olha só, o que falou aqui? Ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, lá no princípio. Aqui não falou antes da fundação do mundo, mas falou no princípio deste projeto. O Verbo era Deus, o Verbo era Deus. Não, peraí. O Verbo era Deus? Então, o que era Deus lá naquela época? Era o Verbo, era a palavra. Então, a palavra era Deus. E a palavra e o Verbo estava com Deus. Né? Então, o Verbo não só era Deus, mas estava com Deus. E tudo que foi feito por intermédio dele. Dele quem? O Verbo. Tudo que se fez foi feito por ele. Tá? E no final aqui, ó, nele estava a vida, nele que é o verbo, né, a palavra, na palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, resumindo, o princípio era o verbo era Deus, então o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que foi feito por intermédio do verbo, né, e o verbo era a vida, era a vida, e essa vida era a luz dos homens. Então, percebe-se que esse verbo, que essa palavra teve uma grande influência na existência, porque tudo foi feito por ele. Sem o verbo, sem a palavra, nada do que existe existiria. Né? E lá no versículo 14, fala assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós é o unigênito do Pai? Jesus Cristo.
Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós com a glória do unigênito do Pai. Entendeu? Cheio de graça e verdade. Agora vamos voltar lá no versículo 1 e vamos colocar Jesus Cristo no lugar do verbo. Olha só. No princípio era Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava com Deus. Jesus Cristo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo é o autor de tudo isso. Sem Jesus Cristo, nada do que existe hoje existiria. Tá? E mais tarde, depois, no meio desse projeto, quase no finalzinho, né, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, como a glória do unigênito do Pai. Tá me entendendo? Que Jesus Cristo estava antes da fundação do mundo, com Deus. Tá? Ele veio ser manifesto nos tempos de hoje. E para finalizar agora tudo, para matar tudo, quem Jesus Cristo diz que era? O que Jesus Cristo fala que era? Eu anotei aqui, deixei bem anotadinho, bonitinho no meu caderninho aqui, para ficar mais fácil, né, tá? Mas eu vou ler aqui e vou deixar as referências aqui embaixo, tá? Acho que não vou abrir muitas as passagens, não, porque eu estou falando aqui de 12 passagens bíblicas. Eu vou só citar, viu? E quando eu for citando aqui, se você já conhece um pouquinho a Bíblia, você já vai ver que isso é bíblico mesmo. Só para o vídeo ficar mais dinâmico, tá? Quem Jesus Cristo diz ser, tá? Jesus Cristo fala as seguintes palavras, olha. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Esse que eu pulo. Quando perguntaram para ele, és tu Cristo, Filho de Deus? Jesus Cristo disse, eu sou, né? E tentaram apredejar. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? E quando perguntaram para Jesus, és tu o Cristo, Filho de Deus, bendito? Jesus Cristo fala, eu sou. Né? E os sacerdotes quiseram apedrejá-lo porque estava falando isso. E agora, pessoal, para finalizar tudo agora, finalizar mesmo, uma frase que Jesus disse e eu quero que vocês entendam. Vocês repararam que eu peguei passagens onde Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou. É isso aqui, 8:58, que eu não tinha visto. És tu o Cristo, Filho de Deus? Eu sou, ele falou. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Tá? E agora capítulo 8:58 de João. Eu estou finalizando isso aqui, tem um tempão, né, galera? 8:58 do Evangelho de João. Achei. Agora sim. Eu fiz um corte do vídeo lá porque eu confundi a passagem. Mas vocês não viram porque eu já cortei o vídeo. Vamos lá. 8:58 de João. Jesus diz o seguinte. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Olha só, quando Jesus Cristo virou para os fariseus e sacerdotes daquela época e falou assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso não está fora do contexto. A Bíblia nos mostrou que Jesus Cristo existia antes da fundação do mundo. E ele foi manifesto, né, nos finais dos tempos. E ainda finaliza aqui, ó, e aí ele fala com os fariseus num determinado momento, né, que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então as pessoas não entenderam na época, falaram, você está doido. Você é filho de José, filho de Maria, que nós conhecemos ali. Você está falando que existe antes de Abraão? Né? Mas por que eles pegaram em pedras para jogar nele? Porque lá em Gênesis, Deus se apresenta como grande eu sou para Moisés. Sabe? Porque quando Moisés pergunta... Não é Gênesis, não é Êxodo. Quando Moisés pergunta para Deus, falei, Deus, você está me mandando lá salvar teu povo, mas quando eles me perguntarem, quem te enviou, Moisés, para nós?
o que direi eu para o teu povo? Né? O que eu direi para o seu povo lá que vai me perguntar isso? E Deus responde da seguinte forma para Moisés. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem: Qual o seu nome? Que lhes direi eu? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, o termo eu sou se tornou o nome de Deus no Velho Testamento. E quando Jesus Cristo veio, ele falou assim: Olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então Jesus Cristo falou que eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus Cristo é muita coisa, né? E agora, Isaías 43, Deus fala que não conhece outro Deus. Isaías 43 agora, só para você pegar uma ideia aqui, ficar meditando esse negócio aqui, ó, quer ver? Ó? Essa loucura aqui que a gente vai entrar aí, ó, em outros momentos. Isaías 43, nós vamos ler o 10 e o 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Capítulo 44 agora, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isso aqui agora é Deus falando no Velho Testamento, tá, gente? O versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura não vos declarei há muito tempo que eu não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma rocha. Jesus no Velho Testamento, ó, Deus no Velho Testamento, ele se manifesta ao povo e fala que não conhece outro Deus senão ele mesmo, tá? No versículo 11 do capítulo 43 fala: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele ainda repete uma frase aqui que Jesus Cristo falou lá no finalzinho, olha. No versículo 6, capítulo 44. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus. Bom, galera, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui, compartilha aí com seus amigos, tá? Semana que vem já sai o outro vídeo. O outro vídeo eu vou falar sobre aí eu vou entrar um pouco ali em Adão e Eva, na história, né? Vou falar das dispensações que Deus criou para todos nós, que é o assunto da próxima aula, tá legal? Não vou entrar nela aqui. E espero que você tenha gostado. Curte, comenta e compartilha aí. Tá legal? Valeu!